Na última vez que eu ministrei aqui no 18H, há umas 2 semanas atrás, eu falei sobre os alicerces da vida de um cristão. Vocês lembram que tinham as caixas aqui, e a gente falou muito sobre onde as pessoas têm colocado a sua expectativa, a sua base, o seu fundamento, e como determinados lugares se tornam frágeis e vulneráveis quando uma tempestade nos atinge, ou então uma adversidade nos é colocada no meio do caminho. Vocês lembram disso? Quem estava aqui nesse culto? Amém? E para mim estava feito, tinha falado, entreguei a mensagem, glória a Deus, foi uma bênção. Foi a mesma mensagem no culto das 11, foi também a mesma mensagem no culto das 18. Só que essa semana eu estava lendo um versículo com a Érica, uma passagem de Hebreus, e a gente começou a falar sobre esse versículo. E começamos ali, naquele momento, trocando ideia, falando: nossa, olha que profundo que o autor está dizendo aqui, olha que legal como ele aborda isso. E nós vimos que ele estava falando ali sobre quais deveriam ser as colunas de um cristão verdadeiro, né? Eu sei que nós falamos de base, e a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento é Cristo, isso não muda, amém? Está comigo aqui? Só que existe colunas da vida do cristão, que é aqueles negócios grandão, que sustenta a nossa vida, que sustenta uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de dedicação e comprometimento com o Evangelho, amém? Então, para falar um pouco disso, eu quero falar a respeito do que é uma coluna, né? Na última vez eu perguntei se tinha algum engenheiro, e tinha alguns engenheiros aqui. O mesmo engenheiro da última vez estava aqui, está aqui hoje? Ou não? O engenheiro foi embora. Tem algum engenheiro novo aqui? Ah lá, você estava aí na outra vez? Ô, seu engenheiro, então você vai ter que me ajudar hoje. Você pode me ajudar hoje, seu engenheiro? Então beleza. Mas você é engenheiro civil, né? Ah tá, porque aí vem o cara: não, eu sou engenheiro de telecomunicação. Aí não vai me ajudar no que eu quero falar, mas se é civil vai me ajudar. Se eu estiver errado, fique à vontade para me corrigir. Embora, brincadeira, fique à vontade. Fique à vontade, se eu estiver errado, se eu estiver falando alguma besteira aqui, você fala aí. A coluna é um elemento que é posicionado sempre de forma vertical, amém? Está comigo? E a sua função, ela é oferecer sustentação para uma construção. Especialmente, ou então talvez na maioria das vezes, nós falamos sobre paredes e teto, amém? Até aqui eu estou certo? Estou falando alguma besteira? Não. Uma dúvida que nós leigos temos é se coluna até esqueci o nome da parada lá, se coluna e um pilar é a mesma coisa. Eu achei que era, mas aí eu fui ler e aí eu vi que não, estou certo? Não é a mesma coisa. Embora tenham funções semelhantes, é diferente. Sim ou não? Você está muito tímido, seu engenheiro. É isso mesmo? Estou certo? Então tá bom. A coluna, pelo que eu pesquisei, ela é mais robusta. Ela fica geralmente oculta nas paredes. É isso mesmo. Então você vê a importância de uma coluna. Quem aqui morou ou mora em algum prédio e aí tinha uma parede no meio da sala que você pensou assim: seria tão bom se eu arrancasse essa parede? E aí você vai e aí você descobre que você não pode arrancar. Por quê? Porque é uma coluna. É algo estrutural que se você arrancar por estética ou por qualquer razão, pode comprometer toda a obra daquele prédio. Não é verdade? Recentemente eu vi uma filmagem no Instagram, uma denúncia, eu não lembro qual site, de uma pessoa que estava na varanda da sua casa e ele literalmente arrancou a viga. Não sei se alguém viu isso aqui. Eu fiquei desesperado, falei: essa bagaça vai cair a qualquer momento. E mesmo nós que não conhecemos a fundo a engenharia civil, nós que não estudamos, nós sabemos o quão cruel, ou então quão desastroso pode ser você arrancar a coluna de um lugar. Não é verdade? Amém ou não? Sim ou não, igreja? Ah, bom. Uma outra coisa que nós podemos ver é que o nosso corpo também tem uma coluna. Tem médico aqui, Aline?
Falei que eu ia te chamar. O nosso corpo tem uma coluna, quem conhece aqui? Como é que chama? Coluna vertebral. Muito bem, galera toda frequentou a escola. Eu nem sei que matéria que estudava a coluna vertebral. O que era? Ciências? Nossa, ainda bem que eu não falei. Eu ia falar biologia. Faz muito tempo que eu saí da escola já, gente. Tá doido. Mas vamos lá. A coluna vertebral, ela desempenha diversas funções vitais para o nosso corpo. Aline, se é médica, se eu estiver errado, por favor, me corrija, tá bom? Essa estrutura da coluna vertebral, ela é uma estrutura muito complexa. Por, desempenhar papéis e o funcionamento do nosso sistema nervoso e na sustentação do corpo e na mobilidade. Uma das principais funções da coluna vertebral é proteger a medula espinhal. Nossa, velho, eu poderia ser um ótimo professor de anatomia? Velho, na boa, eu estou viajando aqui, vamos ficar aqui na palavra. É proteger a medula espinhal e os nervos que se estendem a partir dela. As vértebras, os ossos que compõem a coluna, formam um canal ósseo, e presta bem atenção no papel vital da coluna vertebral. Ela forma esse canal ósseo que envolve e resguarda a medula espinhal e proporciona então toda essa estruturação nervosa, e dessa forma a coluna vertebral atua como uma armadura natural, ajudando a evitar lesões na medula espinhal. Amém? É isso, Aline? Amém. Só que eu não queria muito saber disso, porque quando eu fui pesquisar, eu falei, cara, não é, eu entendo que a coluna vertebral, ela serve de sustento, né? Ela é o que sustenta a cabeça, distribui o peso do corpo, e é exatamente isso que ela faz também. Ela suporta o peso da cabeça, grande parte do nosso peso corporal, e transmite a carga para as pernas. Então ela é responsável por toda a estabilidade do nosso corpo e também pelo equilíbrio, e permite os movimentos, nós movimentarmos de forma ereta. Pensa, se nós não tivéssemos uma estrutura, nós andaríamos totalmente prostrado, dobrado, não sei como seria a palavra, né? Além de outras funções, mas isso aqui não é uma aula de anatomia e muito menos uma aula de construção civil, cálculo 1, cálculo 2, nós estamos numa igreja, e o ponto que eu quis dizer é, da mesma forma que uma coluna é essencial para uma boa construção, a coluna vertebral, ela é fundamental para que nós possamos ter sustento no nosso corpo e caminhar. A coluna que o Senhor quer que nós tenhamos como base da nossa fé é fundamental para que nos momentos de maiores adversidades nós não sucumbamos às lutas e às guerras. Agora, se eu perguntar para você quais são as suas colunas, talvez você me diga algumas e outras pessoas digam outras colunas. Não necessariamente nós temos que ter 2 colunas, 3 colunas, uma coluna. Nós podemos ter vários alicerces, várias colunas dentro da nossa vida cristã, mas existem 3 colunas principais que todo cristão deve ter. E eu falo deve porque isso aqui é algo muito precioso. Se você já frequenta a igreja há um bom tempo, você vai concordar comigo, mas talvez não esteja aplicando esse conhecimento. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra poderosa do apóstolo Lamartine falando sobre a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento aplicado. Muitos têm o conhecimento dessas colunas, mas não aplicam, ou seja, de nada serve o conhecimento. Eu quero ler o que está escrito no texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 12 a 13. Diz assim: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Para que nós entendamos aqui o que está acontecendo no versículo 12, no capítulo 12, nós precisamos voltar no capítulo 11 do livro de Hebreus. Hebreus, muito provavelmente, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, embora nós não saibamos, mas grande parte dos teólogos acreditam que foi ele, pela forma que foi escrita, por como é apresentado, é o livro de Hebreus. Mas no capítulo 11, nós vamos ler a respeito dos heróis da fé. E quando nós lemos a respeito dos heróis da fé, o escritor de Hebreus, ele mostra que Cristo é superior aos anjos,
que Cristo é superior a Moisés e que Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Ele explica que o sumo sacerdote, perfeito, eterno, inabalável, e esse sacerdócio pertence a uma ordem superior, ele é Cristo. E depois disso, o escritor ali bíblico, ele começa a fazer aconselhamentos e exortação que todo crente deve se posicionar e como deve se portar. E com isso ele aponta as grandes bênçãos que repousam sobre aqueles que demonstram uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo, mas também ele adverte sobre o grave castigo que recai sobre aqueles que são apóstatas, sobre aqueles que ouvem, entendem, reconhecem a obra de Cristo, mas rejeitam. Ou seja, ele está falando para você que tem a fé genuína, olha como vai ser bom. Para você que ouve, entende, reconhece, mas não aplica, é péssimo, vai ser horrível. Mas na sequência do capítulo 12, ele continua as suas exortações. E ele continua aconselhando o crente sobre as práticas de uma vida cristã. E entre os versículos 12 e 17, que foi esse que nós lemos aqui, ele exorta os cristãos a agir segundo os mandamentos divinos. E ele diz que as feridas do passado devem ser curadas, enquanto os problemas futuros precisam ser evitados. E eu quero falar com vocês a respeito desse texto. 3 colunas que nós podemos ver, que todo o cristão deve ter. Você está comigo até aqui? Se sim, diga amém. Então vamos lá. Primeira coluna, adoração. Adoração tem que ser algo que está presente na vida de todo cristão. A adoração não é endereçada somente àqueles que têm um chamado para o ministério de louvor. Adoração é muito mais do que uma música lenta sendo cantada. Pastor Diego está aqui, pastor do louvor, pastor Alana. Se eu estiver errado, tome a liberdade de me corrigir. Mas olha só o que diz, o que o escritor do livro de Hebreus diz: portanto, levantem as suas mãos cansadas. Quando nós vamos estudar a fundo, nós entendemos que as mãos cansadas aparecem porque a pessoa envolvida nesse texto, ela está tão cansada, está tão fraca, que já não é mais capaz de levantar os seus braços. E aqui eu quero fazer um paralelo. Quando nós pedimos, ou então um ministro de louvor pede, levante as suas mãos. Quando você está levantando as suas mãos, você está rendendo total adoração ao Senhor. Eu vejo meu filho Gael, quando ele quer que eu pegue ele no colo, o que ele faz? Levanta as mãos. Quando um policial chega a um bandido, o que ele fala? Mão para cima. Ou seja, se rende. Você está rendido. Adoração, mãos levantadas é sinal de rendição. É como se você chamasse a atenção do Senhor, dizendo: Senhor, por favor, me socorre. Eu estou aqui, eu preciso do seu socorro. Eu quis fazer esse paralelo porque eu sei que existem muitas pessoas que são novas convertidas aqui. E talvez você não entenda o porquê que as pessoas levantam as suas mãos. Talvez você ache até estranho, mas por que eu preciso? Quando você adora o Senhor, com as suas mãos levantadas, você está dizendo e reconhecendo: Senhor, o Senhor é grande demais. Olha aqui o seu filho, eu entrego tudo o que eu tenho aos teus pés. A minha adoração, a minha vida, eu me rendo à grandeza do Senhor. Mas o autor de Hebreus, ele parece indicar, como se Paulo ali, ou então outro autor, dissesse assim: não andem como pessoas fracas, não andem como pessoas que não conseguem mexer o seu próprio corpo. Quando ele diz aqui, portanto, levante as mãos cansadas, ele está dizendo para que você não desista, para que você persevere, para que você, busque o poder e a força de Deus. E essa exortação, ela é dada com base no que foi escrito lá em Isaías. Isaías foi escrito quase no 8º século antes de Cristo. Olha o que diz Isaías, capítulo 35, 3 e 4, diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Agora aqui,
o autor aconselha os seus leitores a viverem uma vida completamente dedicada, e é impossível ter uma vida dedicada ao Senhor sem ter uma vida de adoração. Não há como uma vida de adoração sem uma vida de dedicação. Não há como você ter uma vida dedicada, separada, se você não for um adorador verdadeiro. E como eu disse, adoração não é música devagar. É mais do que isso. É um estilo de vida que todos nós devemos ter. Adoração significa você expressar o seu amor e a sua devoção a Deus. É você expressar, você mostrar que tanto no pessoal como em grupo, Deus merece ser adorado. E nós adoramos o Senhor aqui em conjunto, em grupo, mas você pode e deve adorar o Senhor no individual, no seu carro, na sua casa, onde quer que você esteja. De forma muito prática, a adoração é a resposta, a revelação de quem Deus é. Jamais um cristão deve negligenciar a importância de uma verdadeira adoração. John Calvino, ele disse uma vez: incontestavelmente, o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Mas o que nós precisamos entender é que a adoração não é um combinado de gestos que nós fazemos durante o louvor. Embora eu gosto muito de expressão corporal, eu amo quando eu vejo o Jonathan dançando. Eu amo quando eu vejo pessoas realmente quebrantadas diante do Senhor, mas existem muitas pessoas que levantam as suas mãos e não estão adorando ao Senhor verdadeiramente. Adoração não são músicas ou então declamações de palavras bonitas ou então frases de efeito. Eu quero te falar que a verdadeira adoração é um serviço que precisa nos envolver completamente. Isso torna um estilo de vida. Sabe qual que é o problema? Que o problema hoje, nós vemos muitos adoradores dominicais. Muitas pessoas que adoram ao Senhor somente aos domingos. Não existe como você adorar o Senhor se você não adorá-lo todos os dias. O que a equipe de louvor faz aqui só reflete a vida que eles levam. É uma vida de adoração. Quando os pastores sobem para pregar aqui, para falar, só reflete aquilo que eles já fazem durante a semana. Uma vida de separação. E o que nós precisamos entender é que Deus não quer um adorador dominical. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, todos os dias. Isso é tão sério. Olha o que diz lá em Mateus 15, 8 e 9. Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos. Aqueles que sabem verdadeiramente que devem manter a adoração como uma coluna na sua vida com Deus, entendem que não há adoração sem reverência e sem a busca pela santidade em nome do Senhor Jesus. Ai, Ramon, eu sou adorador, mas eu vivo uma vida promíscua. Desculpa, você não é adorador. Ah, Ramon, eu sou adorador, mas você vive uma vida de fofoca. Isso não é adoração. Não há adoração sem que haja uma busca constante pela santidade, pela transformação do Senhor. Não há adoração sem admiração pela grandeza de Deus e dos seus atributos. Não há adoração sem que você tenha alegria pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Não há adoração sem a humildade e confissão dos seus pecados diante do Deus da justiça. Não há adoração sem que você tenha um entendimento do amor que Ele deseja revelar a você. Nós praticamos a adoração quando, em nome de Jesus, nós rendemos o nosso culto a Ele. Nós praticamos a adoração quando nós verdadeiramente entendemos que Ele é a boa resposta que o nosso coração deseja, e a nossa mente compreende quando Deus é valorizado da forma correta.
Adoração não é algo pontual, adoração é algo contínuo, todos os dias. A gente coloca muitas vezes músicas no carro, e é engraçado, às vezes no trânsito, você com o seu vidro fechado, você consegue observar pessoas cantando músicas, né? E é engraçado que você vê a galera muito dedicada cantando, fazendo careta e tal. Que lindo seria se as pessoas pudessem ver nós dentro dos nossos carros adorando ao Senhor. Que lindo seria se as pessoas vissem nós dentro dos transportes públicos sendo ministrados e chorando pela graça de Deus nas nossas vidas. Olha que poderoso é a adoração e o que ela pode gerar nas nossas vidas. A adoração tem que ser uma coluna inegociável, algo que você tem que colocar como base da sua vida, como algo que vai fortalecer a sua caminhada com Jesus. Amém? A segunda coluna é a oração. Nós falamos sobre a adoração, a segunda coluna é a oração. Diz assim: fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Nós precisamos lembrar que o livro de Hebreus foi escrito para cristãos judeus que estavam enfrentando perseguições e tentados então, por conta dessas perseguições, a abandonar a fé. E a mensagem principal no versículo 12 é encorajar os cristãos a perseverarem na fé, mesmo diante das dificuldades. Quando nós lemos aqui os joelhos enfraquecidos, significa a fraqueza e falta de confiança diante das dificuldades e das adversidades. É claro que todos nós que somos cristãos sabemos que é inevitável que nós passaremos por lutas. É inevitável. Não é se eu vou passar por algum momento de dificuldade e tribulação, é quando eu vou passar. Há um momento de dificuldade e tribulação. Eu não sei quando, mas eu só sei que quando eu passar, eu quero que essa coluna que eu tenho construído de adoração, oração, seja uma coluna inabalável. Que minha fé não seja abalada por qualquer circunstância. Isso faz parte da nossa vida. Lutas, dificuldades, faz parte do nosso dia a dia. Mas a oração, ela tem um poder enorme. E ela deve ser para todos nós uma coluna inviolável, se é assim que nós podemos dizer. Quando nós nos colocamos de joelhos na presença do Senhor, Ele dos céus, Ele ouve a nossa oração. A oração é o meio mais eficaz de nós falarmos com Jesus. A oração, ela é tão linda que ela não precisa de um fundo musical. Ela não precisa de um pad. Espera aí, deixa eu baixar o aplicativo. Aí você põe aquele pad infinito que não acaba nunca. E aí você começa: Senhor Jesus, yes, yes papai, oh Dad, Holy Ghost. Não, a oração, a gente não precisa disso. A gente não precisa de um ambiente escuro, aconchegante. A gente precisa ter um coração disposto a se humilhar diante dele. Sabe quando você abre o seu coração para pessoas e você fala coisas que você não gostaria de falar por vergonha ou por qualquer razão? É isso que Deus espera que nós façamos com Ele. Que não haja barreiras, que não haja limites. Deus não coloca limite na sua oração, meu amigo. Quem coloca é você mesmo. Tem coisa que a gente acredita que não, isso é tão pequeno para eu pedir para Deus. Deus está tão atarefado. São tantos pedidos mais importantes, maiores. Eu não vou pedir isso para o Senhor. A oração, ela pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento. E o salmista mostra isso e mostra o poder da oração. Olha o que está lá em Salmo 116, versículos 1 e 6. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor nos protege, os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo,
Ele me salvou. Existe uma conexão muito forte gerada através da oração. Sabe, eu fico muito admirado de ver pessoas que conseguem passar muito tempo orando. Eu tenho, às vezes, uma certa dificuldade de me manter concentrado depois de um certo tempo orando. Por exemplo, se eu vou numa vigília, eu tenho que fazer um esforço muito grande para que a minha mente não saia daquele lugar e vá para um outro lugar. Eu vou dar um exemplo, e talvez você se identifique com isso. A gente começa a vigília, e eu estou lá, cara, concentrado, focado. E vai, e ora, e vamos orar por isso. E aí daqui a pouco, depois de, sei lá, um X tempo, 1 hora, 2 horas, sei lá, alguém fala: Senhor, como nos dias de Noé. E minha cabeça cansada já vai para a arca. E eu já fico imaginando, cara, quem será que entrou primeiro na arca? Qual animal? Aí, gente, perante Deus, é tão louco isso que eu fico pensando: será que tem a ver o homem ficar de um lado no casamento e a mulher do outro? Será que tem um lado certo? Será que o macho entrou do lado direito, a fêmea do lado esquerdo? Ou será que é o inverso? Minha cabeça vai longe. E a gente tem que muitas vezes trabalhar para que a nossa mente não fuja completamente do lugar onde Deus quer que nós estejamos. No momento de oração, é onde você tem que estar atento aos sinais que o Senhor vai demonstrar. E muitas vezes eu acredito que eu já perdi grandes coisas por conta da falta de controle da minha mente. Eu tive algumas experiências na minha vida, ao longo da minha vida, com oração. Algumas, de cura, por exemplo. Algumas pessoas que eu orei, Deus usou a minha vida para liberar uma palavra de cura e a pessoa ser curada. Algumas palavras de revelação que Deus também me deu, mas assim, coisas pessoais minhas. Eu lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, eu larguei mão do trabalho, da minha vida, da minha carreira profissional. Então o meu nome ele foi arrolado num processo que eu não tinha culpa nenhuma e que não tinha nada a ver comigo. Então assim, pensa você ser processado por algo que você não fez, mas meu nome estava lá. E quando o advogado me contatou, ele falou assim: cara, já era, você perdeu. Eu falei: como eu perdi? Eu não fiz nada. Você perdeu, cara, não tem o que fazer. E aquilo me deixou muito triste, cara, me deixou muito triste, porque eu sempre fui um cara muito correto, sabe? O que é certo, o que é errado é errado. Eu nunca tive, já tive empresa, eu nunca tive um processo trabalhista. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei: não é possível, cara. E eu lembro que num desses dias, eu estava muito triste. Toda segunda-feira a gente tinha um culto do meu seminário, tinha um culto às segundas-feiras. E durante esse culto eu fiquei muito reflexivo. E uma hora eu coloquei o meu joelho no chão e eu falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que eu quero que o Senhor seja o meu advogado. Então, se eu tiver que instituir algum advogado, eu nomeio o Senhor para ser o meu advogado a partir de hoje, porque não dá, eu não sei o que fazer, não é certo, o Senhor conhece a minha luta, eu não posso perder o único bem que eu tenho, não é correto. E eu abri o meu coração para o Senhor, e eu falei tantas coisas para o Senhor que estavam presas dentro de mim, que nem a Érica sabia. Que eu falei: eu não aceito injustiça, eu não aceito ser injustiçado. O Senhor é o meu advogado e o Senhor vai julgar a minha causa, e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. A sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e o Senhor, só o Senhor sabe o quanto eu te amo, e o Senhor vai fazer. Acabou o culto, acabou minha aula, bati o meu crachá, e aí a Érica foi pegar o Enzo na escola, e a gente ia se encontrar num restaurante, era segunda-feira. E a gente se encontrou num restaurante que era na esquina, ficava a uns 100 metros. Eu fui caminhando até o restaurante, e chegando lá, dei oi para a Érica, dei oi para o Enzo. Só o Enzo tinha nascido naquela época. E a Érica falou: vou levar o John no banheiro. E o celular da Érica vibrou, estava em cima da mesa, vibrou. Eu peguei para ver o que era. Levar o Enzo no banheiro. O que eu falei? Jesus. O John não tinha nascido, levar o Enzo no banheiro. Vocês estão comigo aqui, né? O celular da Érica vibrou, eu peguei para ver, era uma ligação, sei lá de quem, eu não atendi, mas eu percebi que tinha uma mensagem de uma pessoa que nós conhecíamos, e
E essa mensagem falava assim: fala para o Ramon. Só que ela não tinha aberto a mensagem. E aí tá lá, né? Não abriu a mensagem, fala para o Ramon. Falei, deixa eu ver que vai falar o que para o Ramon. E aí apareceu a mensagem da pessoa. Aquilo que eu orei naquela manhã, há 30 minutos antes, Deus falou com esse cara que estava no Brasil. Eu tenho a foto do print. Cadê a foto aí? Ou não colocaram? Não colocaram? Ai, Lucas Batista. Deixa eu dar o nome. Foi culpa do Lucas Batista, viu? Do nosso gênio que não colocou. Tadinho não, vamos expor. Que isso? Aí eu vi o cara de palhaço aqui, velho. Mas vamos lá. Ele falou o seguinte. Eu vou abrir a mensagem aqui, que agora eu fiquei nervoso. Brincadeira, não fiquei nervoso não. Nem meu computador está funcionando. Não, agora eu vou falar que vocês vão achar que é mentira. Não. Ele disse assim, ó. Se eu mandar aí pro Tchuca, ele põe? Dá licença, vocês não me ajudam também. Brincadeira. Ele diz assim, ó. Olá, Ramon. Dá para filmar aqui? Se eu mostrar aqui? O Tchuco está mandando eu mandar para ele. Não, questão de honra, vou mostrar. Vocês estão de sacanagem comigo, vou mostrar aqui para vocês. Se eu mostrar a tela do computador, você filma? Dá um zoom. Cadê o mano do zoom? Não vou mandar para ninguém, eu estou bravo com a REC agora. Mas ele disse assim: olá, Ramon, bom dia. Sonhei hoje com você. Você estava com uma camiseta branca, jaqueta jeans, mochila nas costas. A mochila estava com as bênçãos do Senhor. Ele é quem julga a sua causa e te dá vitória. Será um tempo de restituição financeira na sua vida, e o que é seu, Ele te dará de volta. Descanse no Senhor. Só que, calma. Falou com você? Só que, detalhe, ele mandou essa mensagem, sabe quando? No domingo, à noite, para a Érica, às 9 horas. E eu abri a mensagem, era 2 horas da tarde do outro dia. Só que o que me chamou a atenção, eu falei, nossa, glória a Deus, Deus respondeu. Deus falou para mim na hora: olha para sua roupa. E aí eu abri a mensagem e ele falou: você estava com uma camiseta branca, jaqueta jeans, mochila nas costas. Vocês não estão entendendo. Vocês não vão enxergar, mas essa era a roupa que eu estava. Camiseta branca, jaqueta jeans e uma mochila nas costas. Isso para mostrar que a nossa oração aqui. Vou mostrar a primeira mensagem. Estou muito feliz que Satanás foi frustrado. Vocês não estão ligados, velho. Dá para mostrar aqui? Põe no telão aqui, ó. Ou não dá também? Aê, olha lá, ó, mensagem. Telefone do cara, não. Agora a roupa que eu tava. Dá o zoom. E olha que horas que eu mandei para ele. Acabei de ler, 1h48. Deus ouve a sua oração. Não pense você que aquilo que você tem vivido e que você tem pedido é pequeno demais para Deus te responder. Pequena é a nossa mente que limita o poder de Deus, meu amigo. Deus é infinito, e quando eu pedi isso, Ele fez algo extraordinário e sobrenatural. Aconteceu porque eu sou especial? Não, aconteceu porque eu pedi. Tiago 5,16 diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo e justificado aqui? Levanta a mão aí. Então a sua oração, ela tem poder. A Bíblia nos mostra pessoas que tiveram experiências sobrenaturais por conta da oração. Josué capítulo 10, versículos de 12 a 14, eu vou ler, você não precisa abrir, acompanha aqui comigo. Diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos.
Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A oração de Josué fez o sol parar, e o sol parou, e o povo do Senhor ganhou uma batalha que humanamente estava perdida, mas por conta da oração de um homem justo, Deus fez algo sobrenatural. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ou seja, Elias orou para que não chovesse, não choveu. Elias orou para que chovesse, voltou a chover. Vocês lembram da batalha de Elias com os profetas de Baal? Elias ora, o fogo desce. Agora, você acha que Elias limitou o poder do Senhor através daquela oração? Sim ou não? Não. Josué limitou o poder do Senhor naquela oração? Não. Ana limitou o poder do Senhor quando ela pediu um filho? Sim ou não? Não. E o que ela recebeu? Um filho. Agora nós pegamos a oração como algo secundário na vida de um cristão. Não dá para ser secundário uma vida de oração. Pessoas só recorrem ao Senhor para falar com o Senhor quando estão perdidos, quando tudo acabou, quando não existe mais chance. Então aí eu vou orar. Vida de oração é diária. Eu estava vendo uma entrevista do Kaká, quando ele estava no auge, não é agora que ele aposentou, não, quando ele estava no auge, jogando pelo Real Madrid. Ele falou: eu tenho uma vida de oração, eu oro no carro, eu oro no vestiário, eu oro no campo durante o jogo, porque eu não preciso ajoelhar no meu lugar, eu falo com o Senhor o tempo inteiro. Oração é você falar com o Senhor. E o que você precisa entender, que quando nós oramos, coisas extraordinárias acontecem. Os discípulos, quando Jesus sobe aos céus, eles ficam naquele lugar, então Pedro e João começam a ser perseguidos pelo Sinédrio, e eles são expulsos, e o Sinédrio diz, os guardas dizem: olha só, não falem de Jesus, vão embora, mas não falem mais nada de Jesus. Eles vão e encontram os outros discípulos, e a palavra de Deus diz que eles oram, e o Espírito desce novamente sobre aquele lugar, e eles com ainda mais unção e intrepidez, anunciavam as boas novas. Quando nós oramos, além de nós nos aproximarmos do Senhor, vocês sabem o que acontece? Nós nos revestimos da autoridade que vem dele. O que nós podemos ver quando nós observamos a história, a semelhança desses homens, das mulheres que eu citei aqui, é que eles não tinham uma vida de oração pontual, era uma vida de oração. Quando nós olhamos o que Ana diz, lá no capítulo, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, nós oramos, ela dizendo: por esse menino orava eu, e o Senhor me ouviu, e concedeu a minha petição. Quando nós corremos para o capítulo 2, Ana está orando de novo. Ou seja, é uma vida de oração, não são orações pontuais, é um estilo de vida. Assim como a adoração tem que ser um estilo de vida, oração precisa ser um estilo de vida. E você pode orar para você escutar um direcionamento, você ora para buscar ajuda, você ora para buscar aconselhamento, você ora para aprender. A oração é realmente uma arma poderosa, onde você pode ver o amor e o poder do Senhor. Mas a terceira coluna, e não menos importante, é a obediência. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. O ato de andar consiste em progredir, passo a passo, e esse andar ele é dirigido em uma certa direção, para um determinado caminho, para um destino final. Além disso, o objetivo é alcançar esse destino, alcançar esse objetivo. Quem aqui corre? Ou já correu uma maratona, alguma coisa? Alguém? Só a Lígia?
Só a pastora Lígia, vocês estão... Você correu a São Silvestre? Nossa, só de pensar, o coração já acelera, já estou cansado. Mas eu acredito que para todo corredor, o objetivo é cruzar a linha. Para nós, que não somos profissionais e não dependemos disso, pouco importa se você vai demorar 1, 2, 3 horas. Quando eu vejo amigos que já correram, eles dizem, cara, eu cheguei. E aí eu pergunto, mas você correu? Não, andei. Demorei 17 horas para completar a prova. Ele está melhor do que eu, que nem me inscrevi, né? Então não posso falar nada. Mas existe um objetivo, cruzar a linha. E para cruzar a linha, é importante que você esteja saudável, sem dores. Porque com dor, fica difícil. Com os pés com bolha, ou então você teve uma torção, alguma coisa, é ruim você caminhar. E na mesma medida que a progressão ela é ótima quando não existe dor, é também muito complicada quando um atleta se machuca. Agora, trazendo para o mundo espiritual, nós precisamos dizer que um bom caminho precisa ser preparado. É necessário que pessoas tenham objetivos concretos. É necessário que pessoas tenham verdadeiros princípios espirituais para seguir numa caminhada, para atingir um alvo. É preciso que a pessoa progrida mediante uma melhora gradual. E essa viagem, essa caminhada exige atenção, propósito e a permanência no caminho correto. Lendo um comentarista bíblico chamado Adam Clarke a respeito desse assunto, ele diz assim: aquilo que for ferido, a respeito desse versículo, ele diz: aquilo que fora ferido, os pés no caso, seria curado mediante a um exercício moderado e correspondente. Mediante a um exercício moderado e correspondente. Na linguagem de hoje, fisioterapia. Ou seja, um pé machucado seria curado mediante a uma fisioterapia. Existe algum fisioterapeuta aqui? Fisioterapeuta é uma benção. Olha lá, fisioterapeuta. Eu recentemente passei por uma cirurgia. Faz 5 meses que eu operei o ligamento do joelho, ligamento cruzado do joelho. E a cirurgia não é uma cirurgia de risco. Diferentemente de alguém talvez que tenha uma doença, que existe um certo cuidado, não. A cirurgia de reconstituição do ligamento cruzado tira o tendão da parte de trás aqui. Eu tirei da coxa, de trás da coxa, e faz com que o tendão vire o ligamento. E o processo é o tendão entender que agora ele não é mais um tendão, mas ele é um ligamento. A cirurgia é de boa. Tomar aquela anestesia, onde você dorme, é uma delícia, é o sono do justo, cara. Você está lá, enfim. O problema não é a cirurgia em si, o problema é o pós-operatório. O problema é a recuperação, onde você tem que ganhar flexão, você tem que ganhar extensão, e a cada dia de fisioterapia você progride um pouco. Você ganha um pouquinho de grau na sua flexão, você ganha um pouquinho de grau na sua extensão, e isso é maravilhoso, mas dói, não é agradável. Graças a Deus eu tive uma fisioterapeuta extraordinária, Mari Moreira, ela é membro aqui da igreja também, mas ela é excelente, mas não é fácil. E é nessa reabilitação que você percebe que a cada dia é um novo passo. Foi bem na época que a gente fez uma campanha de oração em casa, então a Lana, o Diego, o Felipe, a Tayla, outras pessoas acompanharam de perto parte da minha reabilitação. Tinha dia que eu estava ali, mas eu queria chorar, porque doía, porque o joelho latejava, porque eu tinha feito fisioterapia de manhã, e a minha cirurgia eu fiz ligamento, menisco e patela, foi tudo uma vez só. Já que eu vou zoar o joelho, vamos zoar bonito, né? Vamos estragar tudo e deixar um joelho biônico. Mas a fisioterapia me levou a um lugar de poder me reabilitar e ter os movimentos completos novamente. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos andar por caminhos sem buracos, sem desvios, para uma vida de retidão e obediência. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Samuel quis dizer aqui é que por melhor que fossem as intenções daquelas pessoas que faziam os sacrifícios, os seus atos isolados de homenagem a Deus não podem contrabalancear com a falta de obediência. Ou seja, sem obediência, o sacrifício daquelas pessoas era um sacrifício nulo, não valia de nada. Agora, o grande problema é que eu acredito que grande parte das vezes nós nos achamos pessoas autossuficientes, conhecedoras do bem e do mal, detentora, sabe, da autoridade de tudo, sabe, como se nós não soubéssemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas, ou que Ele não é tão bom assim para nos ajudar. Deixa eu te falar uma coisa, sempre que Deus te pede algo, e você obedece, você vê portas se abrindo. Eu não estou aqui falando de uma teologia que não é bíblica. Eu estou falando que uma das maiores demonstrações de amor e afeto ao Senhor é que você obedeça a sua palavra, e que você obedeça quando Ele te pede coisas no oculto, no seu secreto. Deus não quer te roubar, Deus não quer te prejudicar, mas a desobediência faz com que você perca a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu vou contar para vocês. Essa história é o seguinte: eu também morava nos Estados Unidos, e a nossa vida lá era uma vida justa. Dinheiro no envelopinho, cada semana com um determinado valor, e isso. A Erika chegou para mim e falou assim: eu senti no coração da gente fazer algo. E aí, meu irmão, quando a mulher fala, eu senti no coração da gente fazer algo, 99% de chance de ser Deus, né? Aí eu falei: fala, conta. Eu falei: eu senti da gente dar um robô, sabe aqueles robô que limpa, automático? Quem já viu esse robô? É um robô que ele mapeia a casa, ele varre a casa inteira, você não precisa aspirar nada. Só que o que ela queria dar, ela falou: eu senti da gente dar esse modelo. Eu falei: você está maluca? O negócio custa $350. A gente vai ter que esvaziar quantos envelopes aqui para a gente conseguir? Não dá, não tem como e tal. Eu comecei a brigar com ela, mas assim, coitada, ela só falou aquilo que Deus tinha falado para ela. E eu falando: é um absurdo você falar isso, você sabe a nossa situação, e aquele, sabe, escandaloso. Ela falou assim: ora, só ora. Eu falei: tá bom, vou orar, mas dentro eu estava: não vou orar nada, eu já sei que não vem de Deus. Aí beleza, fomos lá, a gente estava indo fazer uma viagem, a gente fez a viagem, cara, viagem sensacional, linda, tempo gostoso em família, deu tudo certo. Só que eu saí de madrugada, e aí estava muito frio, devia estar menos 10, e eu fui no carro, eu liguei o carro, coloquei as coisas no carro, liguei o ar quente, né, deixei o ar quente para o carro ficar quentinho, porque era madrugada, o Enzo estava dormindo, e eu coloquei o Enzo dentro do carro. Fechei, vambora, dei a ré, saí, falei: ih, caramba, meu celular. Aí falei: não, tá lá dentro. Voltei para procurar dentro do apartamento, não estava. Voltei a não sei onde. Eu falei: mano, não é possível, será que o celular caiu no chão? A hora que eu virei, meu irmão, que eu peguei a lanterna do nosso primo que estava com a gente, achei meu celular no chão. Eu passei em cima do celular, mas não sobrou 1 milímetro da tela. Eu acho que eu só dei uma, sabe quando você dá ré e vai? Mas do jeito que estava ali, eu acho que eu fui e voltei umas 5 vezes. E eu fiquei indignado, cara. Eu falei: não acredito, que raiva, mano. Agora gastar R$400 para arrumar essa porcaria, e não sei o que. Erika, calma, vai dar tudo certo. Andamos 1 hora. A Erika falou: você pegou a mochila do Enzo? Eu falei: não. Ela: você não pegou? Eu falei: não. Eu falei: eu saí com ele. Ela: eu também não peguei. Eu falei: não acredito, $400 ali, mais 100 e tanto para mandar para um outro estado. Eu falei: é um absurdo. Nessa hora Deus falou assim comigo: vai besta. Gente, perante Deus, eu não estou brincando, eu ouvi Deus falando comigo desse jeito. Não quis dar os 350 que eu mandei? Vai ter que dar 1.000, porque vai ter que dar o aspirador, vai ter que consertar o seu celular e vai ter que arrumar lá a mochila.
E eu dirigindo, em pânico, velho. Deus me chamou de besta, cara. Aí ele olhou para mim e falou assim: Deus está falando com você, né? Eu falei: tá. E Deus começou a falar muitas coisas ao meu coração, do tipo: a sua mulher é uma mulher de Deus, quando ela te falar alguma coisa, dê ouvidos. Entre outras coisas, mas assim, eu aprendi do jeito mais difícil, que desobedecer me traz um prejuízo absurdo. Nesse aspecto, foi um prejuízo financeiro, mas a desobediência pode trazer pode trazer uma consequência familiar, pode trazer um prejuízo para a sua saúde, pode trazer um prejuízo para outras áreas da sua vida. E a gente precisa entender que se a palavra de Deus diz, não existe mais. Eu acho que deveria ser assim. Deus não perguntou a sua opinião, Deus não perguntou a minha opinião, Deus não falou quando estava lá usando os homens para escrever a Bíblia: olha, meu filho, o que você acha disso? Ele não te perguntou, ele escreveu e falou: é isso, ponto. Quer, não quer, azar o seu. Sabe, mas a gente quer ficar negociando com o Senhor, assim: mas eu não acho que isso aqui é tão errado, eu não acho que é bem assim, eu não acho que eu devo obedecer. Deus deu muitos direcionamentos, e talvez isso esteja falando com você. Talvez Deus tenha dito para você: não é para você se juntar com essa pessoa, e você se juntou. Não é para você fazer sociedade com essa pessoa, e você fez. Não é para você vender isso, você vendeu. Não é para você fazer aquilo, e você fez. A obediência abre portas, e segundo a palavra que nós lemos em 1 Samuel, Deus não quer sacrifícios, Deus não quer holocaustos, Deus quer a sua obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, a coluna de um cristão, ela precisa passar pela obediência, porque se não tiver obediência como base, de que vai adiantar o resto? De que vai adiantar eu pregar sobre amor ao próximo? De que vai adiantar eu pregar sobre o Deus que cura, sobre você impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados? O pilar, a coluna da obediência precisa ser forte na sua vida, porque vai ter momentos que a sua carne vai gritar ao contrário, vai falar: você não precisa obedecer isso, faz do seu jeito, vai dar certo. Não tem como. Deus usa a sua obediência para tratar a sua vida. Paulo viveu isso. Quando nós lemos o livro de Atos capítulo 6, quando trata da conversão de Paulo, Paulo estava indo a Damasco com uma carta para perseguir e matar os judeus, e prender os judeus também, quando ele de repente tem um encontro com Jesus e cai do cavalo cego. Só ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem está falando comigo? Jesus diz: é Jesus a quem você persegue. Então o Saulo diz, aliás, Jesus diz para Saulo: levanta-se, vá à rua direita na cidade de Damasco, e lá você procura um homem chamado Ananias. Paulo ficou 3 dias sem ver absolutamente nada. Agora, por que eu falei que a obediência, Deus usa da sua obediência para tratar a sua vida? Você acha que foi fácil para Paulo? Paulo tinha se tornado uma presa fácil para cristãos que sabiam que ele estava indo lá para perseguir e matar, e ele teve que confiar. Porque não é simples você ir para onde você não sabe o destino, você não sabe como as pessoas estão lá, mas ele teve que confiar, e Deus tratou isso na vida dele. Mas Deus também usa da sua obediência para beneficiar outras pessoas. Na mesma história, no caso de Paulo, naquela mesma cidade tinha Ananias, a quem Jesus manda que Saulo procure. E Ananias também deve ter ficado receoso. Por quê? Será mesmo que ele está cego? Ou será que isso aqui é uma armadilha? Porque a verdade é que não é fácil obedecer. Mesmo quando nós conhecemos ao Senhor, não é fácil obedecer. A gente precisa parar de romantizar muitas vezes questões espirituais. Não é moleza obedecer, está lá, obedece. Não, existe uma luta.
A Bíblia nos ensina que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não é fácil obedecer, mas é o melhor que você tem a fazer, obedecer ao Senhor. E o que acontece é que Ananias sabia dos riscos que ele corria, e mesmo assim obedeceu, encontrou Paulo, impôs-lhe as mãos, as escamas dos olhos caíram, e diz lá em Atos 9, capítulo 9, versículo 18, imediatamente lhe caíram aos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. A obediência nos gera experiência. Obediência gera experiência. Se Deus está mandando você esperar o homem, o varão, espera. Porque quando vier, meu irmão, ou quando vier minha irmã, vai ser aquele que o Senhor já escolheu para você. Se Deus está mandando você lutar pelo seu casamento, lute pelo seu casamento, não desista do seu casamento. Você sabe o que Deus tem te pedido. É hora de nós obedecermos, tomarmos como base a palavra do Senhor, porque nós sabemos que a obediência nos leva a caminhos protegidos, que a obediência não nos coloca em risco, mas que através da obediência nós podemos ter experiências geradas pelo próprio Espírito. As colunas do cristão devem ser colunas inabaláveis. Nós poderíamos colocar outras colunas, mas essas três tem que ser a coluna das nossas vidas, que permeiam as nossas vidas, que nos sustentam: adoração, oração e obediência. Queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Eu queria orar, em primeiro lugar, com a igreja. Eu queria pedir que a igreja fique em pé, por favor. Você sabe, na real, onde você tem colocado os seus olhos. Você sabe, na real, quais são as colunas que você estabeleceu para que você se mantenha como um cristão. E talvez você tenha até criado essas colunas, idealizado essas colunas, porque você enxerga que realmente isso é bom. Você enxerga que são colunas que te ajudam numa caminhada, e numa experiência, e numa vida com o Senhor. Mas você percebeu que essas três colunas fundamentais não estão servindo para você, ou então você não está aplicando. Talvez você tenha notado hoje que você não tem uma vida de adoração. Talvez você tenha notado hoje que você não tem uma vida de oração. E talvez você esteja sendo ministrado, que por muitas vezes o Senhor te pediu coisas e você desobedeceu. Mas hoje você tem uma linda oportunidade de reestabelecer padrões na sua vida e novos estilos de vida. Você hoje tem a oportunidade de firmar um acordo com o Senhor, onde você falará ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu serei um devoto ao Senhor, e eu estarei em oração constante, eu terei uma vida de adoração. A adoração não será apenas aos domingos, mas eu terei uma vida, um estilo de vida onde eu adorarei ao Senhor todos os dias da minha vida. E o mais importante, talvez, você abriu o seu coração para ser ministrado nas vezes que você foi um filho rebelde, não obedecendo o que o Senhor te pediu, ou o que o Senhor te direcionou, ou aquilo que o Senhor disse para que você fizesse. Todos nós podemos ser pessoas melhores e cristãos melhores, mas sem essas colunas não existe vida com Deus. Por isso eu quero pedir que você ore no seu lugar, que você fale com o Senhor no seu lugar, que você abra a sua boca no seu lugar e que você converse com Jesus. Sabe, às vezes você só tem pedido ao Senhor que Ele abençoe o seu dia,
ou então que Ele abençoe a sua refeição. É mais do que isso, cara. Deus quer saber aquilo que te aflige. Deus quer te ajudar naquilo que tem te chateado, que tem te afastado. Quantos aqui entendem que precisam de uma vida de adoração, oração e obediência? Você entende isso? Levanta sua mão se você entende isso. Então será que você pode começar a falar com o Senhor aí? Aí do seu lugar. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser, cara, só levantar sua voz, levante. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor com canções, que você fale com o Senhor agora e peça para Ele te colocar de volta nos caminhos, firmar essas estacas na sua vida, para que você tenha essas colunas como algo intransponível na sua caminhada com o Senhor. Eu queria falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez, segunda, terceira, mas nunca entregou o coração para Jesus. O que o Senhor deseja é estabelecer um relacionamento, uma comunhão, uma vida com você. E é impossível que essa comunhão seja estabelecida sem que você entregue o seu caminho ao Senhor. A palavra nos diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E talvez dentro da sua vida você tenha estabelecido pilares, colunas, que mais tem te machucado do que te sustentado. Quero falar que quando Cristo for a sua base e as suas colunas estiverem armadas da forma certa, embora momentos de dificuldade venham, embora momentos de dor apareçam, você jamais se sentirá sozinho, porque a presença do Espírito estará com você. Quando Cristo foi aos céus, Ele disse para os discípulos antes de subir: não tenha medo, porque hoje eu vou enviar um outro Consolador. E esse Consolador nos é dado quando nós entregamos o nosso coração e fazemos uma oração de entrega, dizendo: Senhor Jesus, toma aqui o meu coração. Quando você faz, instantaneamente o Espírito Santo, o Consolador, entra na sua vida. E aí, meu querido, você nunca mais estará sozinho, porque além de filiação, você passa a ser chamado de filho. Além de você ter o melhor amigo de todos, que é Jesus, você tem um Consolador que habitará dentro de você. Todos podem ter acesso, mas só aqueles que confessam com a sua boca têm os seus nomes escritos no livro da vida. Isso te garante a eternidade, te garante não uma vida eterna no inferno, mas na presença do Senhor. E eu quero perguntar: se existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Não se trata de uma religião, não se trata de você se tornar um religioso ou um membro da EA Church, mas se trata a respeito de um relacionamento que o Espírito quer estabelecer com você nessa noite. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? A igreja está de olhos fechados, ninguém está olhando, não se preocupe. Levante a sua mão bem alto para que eu possa te enxergar, se existe alguém nessa noite. Glória a Deus pela sua vida. Fica com a sua mão levantada. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Se você não tiver coragem, pede para alguém te trazer. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Mais uma vez, se você não tiver coragem, peça para alguém te trazer, alguém que foi com você, que te trouxe para a igreja hoje. Pega na mão dessa pessoa e fala: me leva até lá, porque nós, como corpo, precisamos ajudar uns aos outros. Glória a Deus pela sua vida. Pode vir, glória a Deus. Hoje é dia de festa. Não retenha o que o Espírito quer fazer na sua vida, meu irmão. Pode vir, jovem. Glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Essa é a sua hora. Esse ditado nunca coube tão bem quanto nesses momentos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nós não temos o controle, mas hoje é uma linda oportunidade que o Senhor deu a cada um de vocês, a se entregar o coração para o Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele não se lembra mais. Aquilo fica no mar do esquecimento, e
nada do que vocês fizeram pode determinar quem vocês são. A partir de hoje existe um statement, existe algo declarado sobre a vida de vocês, que é: hoje vocês não são mais pessoas desconhecidas, hoje vocês são chamados filhos, e nós fomos adotados pelo Senhor, porque Ele é bom e porque Ele nos amou dessa forma. Errados, pecadores, indignos, mas foi assim que Ele me escolheu, foi assim que Ele me buscou, e foi assim que Ele olhou cada um de vocês e decretou que no dia de hoje haveria uma mudança de chave na vida de vocês, haveria uma nova história sendo escrita, haveria novos começos, um novo tempo, onde não mais o passado diz aquilo que vocês são, mas a atitude de vocês no dia de hoje determina uma vida gloriosa ao lado do Senhor na eternidade. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu queria mais uma vez perguntar se existe alguém. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora, nós vamos orar. Essa é a sua última chance hoje. Não é que você vai morrer quando sair daqui, não é isso. Mas, né, vai que acontece. A gente não sabe, gente, vamos ser sinceros. Outro dia uma pessoa me perguntou assim: se eu me converter, eu vou para o céu? Eu falei: depende do que você entende por conversão, porque existem muitas pessoas que se dizem convertidas e não são verdadeiramente. A palavra de Deus diz que nós herdaremos o reino dos céus se nós confessarmos a Senhor como Cristo e Salvador. Ah, mas e se eu não confessar? Segundo aquilo que nós acreditamos, não vai para o céu. Simples assim. Então, eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração, você que veio aqui à frente. E se você nos acompanha online, e essa mensagem tocou o seu coração, e você deseja entregar o seu coração para o Senhor também, repete comigo essa oração, e após isso, entre em contato conosco via esse QR Code que aparece na sua tela aí. Repita comigo essa oração assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso o Senhor Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, Jesus. Me ajuda nessa caminhada e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Eu queria pedir, por favor, que vocês acompanhem a equipe de consolidação. Nós vamos orar com vocês, ninguém vai pedir nada, mas eu desde já me coloco à disposição de cada um de vocês. Meu nome é Ramon, sou pastor de tempo integral na Ea Church, e nós estamos aqui para servi-los e, como vocês precisarem, aconselhá-los, tá bom? Se vocês puderem seguir a equipe de consolidação, vai ser muito importante para nós. E eu queria finalizar com a igreja, dizendo que hoje Deus trouxe a luz, e a partir de hoje você nunca mais vai poder dizer que não entendia a importância de uma vida de adoração, uma vida de oração e uma vida de obediência. Se você disser isso, você é um mentiroso. E a palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então cuidado com as suas escolhas, cuidado com quem você abre o seu coração, cuidado com o que você tem adorado, cuidado a quem você tem exaltado, cuidado com quem você tem obedecido. Não deixe com que a vaidade seja maior do que o Espírito dentro de você. O Espírito quer te guiar. Confia nele e veja o quão bom Ele é. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pela sua presença, Espírito Santo de Deus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez nesse lugar. E ao Senhor nós entregamos e damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Pedimos, Deus, que essa mensagem ecoe nas nossas vidas, e nós possamos ser guiados todos os dias pelo Teu Espírito. Pedimos, Deus, que o Senhor nos guie durante essa semana, nos livre de todo mal, Senhor, e nos ajude a estabelecer rotinas onde o Senhor é a prioridade das nossas vidas. Nós entregamos esse tempo ao Senhor, oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, e quinta-feira nós temos o culto aqui. Traga alguém em nome de Jesus.